Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Vou fazer hoje um vídeo falando sobre um outro tipo de reserva, que é a nossa famosa reserva de oportunidade. Se você acompanha os vídeos aqui no meu canal, você já viu falando sobre reserva de emergência, reserva para a sua liberdade financeira. A reserva de emergência, depois que você constitui ela, deixa lá guardada, não mexe nela. A reserva de oportunidade, que eu vou falar hoje, é um pouco diferente, inclusive da reserva da liberdade financeira. A reserva para a sua liberdade financeira nada mais é do que todos os meses você comprar algum ativo para aumentar o seu capital para a liberdade financeira, que seria a longo prazo, evidentemente, para que você no futuro possa viver, ou pelo menos pagar todas as suas despesas com os juros, com os dividendos que você vai receber dessa reserva de liberdade financeira. Agora, vou lhe falar uma coisa sobre a reserva de oportunidade. O que é exatamente isso? Antes disso, eu vou fazer uma pergunta para você. Será que nós estamos hoje vivendo o final de um ciclo econômico? Vamos tomar como base a economia americana, a economia dos Estados Unidos. E vou falar muito sobre a questão de ciclo econômico para você entender o posicionamento seu com relação às finanças e com relação à sua reserva de oportunidade financeira. O ciclo econômico, o que acontece? Ele é praticado, vamos dizer assim, provocado por empresários, por empresas e principalmente pelos bancos centrais dos países. Aqui mais especificamente falando da economia americana, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, e eu vou mostrar para você como que ele interfere na economia dos países, e principalmente se tratando dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Se a economia americana cresce, o mundo inteiro cresce. Se ela cai, todos nós caímos, o seu imóvel perde valor, o dinheiro que você tem aplicado cai os juros, se você tem dinheiro na bolsa de valores, por exemplo, as ações estão caindo por conta dessa situação. Mas para nós entendermos um pouco o ciclo econômico, como que ele acontece? Nós temos uma expansão, e isso aconteceu. Vamos pegar a questão de 2008, que é muito conhecida, que foi a crise do setor imobiliário americano, aquela bolha americana. Vamos pegar como base. De 2000 a 2008 houve uma expansão na economia americana. Em 2008 houve a crise. De 2008 a 2010 veio o que? A famosa depressão. O que é a depressão? É quando a economia está em ladeira abaixo e ela está tentando se recuperar e não consegue. É como se estiver dizendo assim, está indo para o fundo do poço. E em 2010, basicamente, ela alcançou o fundo do poço. Então, o que aconteceu em 2010? Houve a recuperação, foi o início da recuperação. Agora, vamos voltar um pouquinho mais atrás, num outro período econômico de crescimento da economia americana, que foi de 1970 a 1974. Um período curto de 4 anos, menos de 4 anos na verdade, em torno de 40 meses aproximadamente, e um período de grande crescimento. Outro período muito grande de crescimento que aconteceu foi de 91 a 2001. E agora nós estamos vivendo um ciclo econômico muito grande, que é o de 2010 até o presente momento, que é 2021. Esse é o maior ciclo de crescimento da história da economia americana. Preste muita atenção nisso. Como isso pode afetar a sua posição financeira dentro do quadro de quem pensa a longo prazo, como é o meu caso aqui, como educador financeiro, projetando para o futuro. Será que, como eu fiz a pergunta no início, será que nós estamos no final de um ciclo da economia americana, nesse momento? E essa resposta só você pode dar. Eu não vou responder para você isso, mas eu vou levar você a pensar, vou levar você a se questionar com relação aos seus investimentos. Então, se isso realmente está acontecendo, o que nós podemos pensar? Como que atualmente o Banco Central americano, através dos seus diretores, se você assistir alguns vídeos no YouTube, entrevistas deles, estão falando sempre a mesma coisa, que eles conseguiram um mecanismo para aumentar o tempo de crescimento, o tempo de uma economia em expansão, como é o caso agora de 2010 a 2021, que já vai passando de 10 anos,
De que forma que eles fizeram isso? Como que é feito isso? Porque o Federal Reserve ele tem a possibilidade de trabalhar a economia, e eu vou mostrar para você como que ele faz isso. Então, quando nós tivemos aquele crescimento de 70 a 74, foi um período curto, de menos de 40 meses, menos de 4 anos. O que aconteceu? Foi um crescimento muito grande. No período de 91 a 2001, houve um crescimento menor. A taxa de crescimento do PIB americano ela era muito pequena, 0,5%, 1% ao ano, então a economia crescia menos, num período mais longo. E é exatamente o que está acontecendo isso hoje. Então, dá para você pensar duas coisas. Se a economia a longo prazo está crescendo menos, se nós começarmos, se acontecer uma nova crise nos próximos anos, aí 2022, 2023, 2024, sei lá, não tem como a gente prever isso, mas se isso acontecer, é como se ela não fosse ser tão impactante na economia, mas ela pode com certeza não ser tão impactante como foi em 2008, mas ela pode afetar vigorosamente aí a Bolsa de Valores, seus investimentos podem cair, sim, é uma possibilidade, é isso que você tem que pensar. E também, eu vou falar um pouquinho agora por como que o Federal Reserve ou o Banco Central, você pode até pegar o Banco Central do Brasil, como é que ele faz esse jogo de tabuleiro. Você não sei se você já deve ter jogado aquele jogo imobiliário, né, que você sempre pensa assim, quem domina o jogo imobiliário é o dono do jogo imobiliário, e o Banco Central nada mais é que é o dono do jogo. Então ele faz bem como ele acha que deve fazer, ele age de acordo como ele pensa e precisa naquele momento da economia. Ele leva a taxa de juros, ele reduz a taxa de juros quando precisa para poder incentivar o crescimento da economia, a expansão da economia. Ele emite papel moeda a seu bel prazer, ou seja, ele dá crédito ao sistema bancário de acordo com a necessidade para que o sistema bancário possa injetar dinheiro na economia. Então ele tem todos os mecanismos, e o que está acontecendo hoje no mundo, uma emissão excessiva de papel moeda, principalmente nos países que são as grandes potências, como China, como Estados Unidos, enfim, todos os países. Aí você se pergunta, mas o que isso tem de negativo? Você pode bem ver que a inflação há um ano atrás, você sabe quanto era a inflação há um ano atrás, né? E quanto é a inflação hoje? Por conta de quê? Uma parte por conta da emissão excessiva e necessária que os bancos centrais têm de fazer para poder controlar a economia nesse momento. Porque, na verdade, a economia ela funciona como se fosse um faz de conta. Vou dar um exemplo básico para você entender isso. O governo está pagando o auxílio emergencial para as pessoas, mas o governo não emite dinheiro vivo, uma papel moeda para pagar esse auxílio, ele apenas dá uma ordem à Caixa Econômica Federal, lá de 700 milhões, sei lá, 500 milhões, e esse dinheiro é repassado de uma forma também fictícia à conta do seu cliente, da pessoa que tem a conta na Caixa, e a pessoa não saca esse dinheiro, ela simplesmente transfere como meio de pagamento. E são raras as pessoas que vão lá sacar o dinheiro, muito raro. Por quê? Porque, na verdade, se todo mundo fosse lá sacar o dinheiro, a Caixa não teria também o dinheiro, porque não é necessário emitir o papel para fazer o pagamento. Mas depois dessa introdução toda, sobre a questão da reserva de oportunidade, o que você poderia imaginar olhando o cenário a longo prazo, olhando a economia, nessas questões que foram levantadas aqui, o que você poderia imaginar com relação ao seu investimento? Mesmo que você invista em imóveis, terrenos, na Bolsa de Valores, que você invista em renda fixa, o que você poderia fazer? Essa é a pergunta. Agora, o que eu estou fazendo? Eu vou aumentar, já venho trabalhando isso, o investimento, vou reduzir uma parte do investimento em ações e aumentar um percentual no investimento em renda fixa, como por exemplo o Tesouro Direto, ou se você trabalha com investimentos em LCI, LCA,
ou até mesmo fundos, ou até mesmo títulos de bancos. Você, na renda fixa, lógico, você tem que estudar isso, já foi falado em outros vídeos quais seriam os mais interessantes, mas eu sugiro que você pense muito sobre isso, porque nós estamos realmente numa era que pode a qualquer momento a Bolsa de Valores cair, pode a qualquer momento os seus investimentos caírem. E como que os ricos trabalham essa questão? Eles estão sempre preparados para isso, eles estão sempre esperando essa oportunidade, eles sabem que vai acontecer. Isso é inevitável, essa alavancagem, essa subida e a descida e depois o recomeço da economia, isso é inevitável. Então, se você hoje quer pensar aí, como eu sempre falo, a longo prazo, que para mim começa a partir de 30 anos, né? Então você tem que começar a pensar nisso, criar essa reserva de oportunidade, que é uma parte dos seus investimentos que você deixa ali, guardado, por exemplo, no Tesouro Selic, ou até mesmo no Tesouro IPCA+, deixa essa reserva guardada, ela está sendo protegida contra a inflação e ao mesmo tempo ela está disponível, porque D mais um, você pode colocar esse dinheiro na sua conta e você comprar aquela ação daquela empresa boa que você já vem comprando e aumentar aí o seu portfólio, a sua carteira e os seus investimentos e também os seus ganhos, ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou dessas informações, por favor, dá um like para nós aí e também se inscreve aí no canal para dar mais força, porque a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Um forte abraço a todos, sucesso e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!